3, 2, 1 e fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Heitor. Tô aqui com mais um vídeo de conteúdo educacional aqui no canal, sabe? Sobre parábola, matemática, história e seja lá o que for. Hoje, de novo, nós iremos falar de funções quadráticas e equações, e talvez inequações também, só que agora eu não vou sair mais explicando matéria. Eu vou agora passar alguns exercícios, sabe? Para vocês fazerem junto comigo. Eu vou passar alguns tipos de conta aqui no quadro para vocês fazerem junto comigo. Eu até recomendo pausar o vídeo para vocês conseguirem fazer e, tipo, para ter mais tempo também, né? Isso eu não vou considerar como trapaça ou algo do gênero, sabe? Até porque um aluno como você precisa de tempo, né, para poder fazer esse tipo de coisa. E se você não tiver, ó, no vestibular tá ferrado então. Mas enfim, tudo bem. Hoje eu vou passar aqui alguns exercícios. E lembrando, galera, se vocês gostarem do vídeo, tiver algum comentário bom, ou sei lá, alguma correção para fazer sobre algo que eu passei, tipo, Heitor, você esqueceu de falar sobre o tal assunto X. Ou, Heitor, esse assunto Y tá um pouquinho errado, cara. Ou, Heitor, me prova tal assunto Z. Por favor, se você tiver algo desse tipo para comentar, deixe aqui nos comentários para poder saber, que eu ficaria muito grato, né? Porque às vezes, como eu falei na última aula, às vezes até o professor erra e o aluno corrige. É normal, né? Porque não é só o professor que ensina e não é só o aluno que aprende, entendeu? Mas tudo bem. E não esquece de, né, deixar o like também, que fortalece aí, inscrever e vocês entenderam, né? Mas enfim, vamos começar aqui fazendo exercícios. E galera, todos os exercícios que eu passar, galera, eu vou pedir para você fazer, você pedir para fazer algumas coisas. Ó, pelo menos esses primeiros exercícios eu vou pedir para você fazer essas coisas aqui. Primeiro exercício é determinar para onde está a concavidade da parábola. Entendeu? Porque, como eu falei, o A ele determina o grau de abertura da concavidade e também a direção que ela se encontra, entendeu? Vai lá na primeira videoaula para você entender. Mas, primeiro é isso aqui. Agora, no exercício B, eu vou pedir para você encontrar as raízes, o número de raízes reais, o número de raízes pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que o número de raízes, né, pertencente aos reais, o número de raízes pertencente aos reais, tipo, tem duas raízes distintas ou não tem raiz, entendeu? Para fazer com que a f de x, isso é, o resultado, sabe, a altura do y, seja igual a zero. Porque para quem não se lembra, eu vou revisar. E eu até fiz a correção disso no último vídeo, que tipo assim, quando a gente tem a raiz da equação, que isso aqui é nada mais nada menos do que um ponto qualquer no eixo x, o y é igual a zero, entendeu? E no C, eu vou pedir para esboçar. Esboçar, para quem não sabe, é desenhar alguma coisa, tá? Vou pedir para você esboçar o gráfico. Esboçar o gráfico, tipo assim, ó. Tipo, vou fazer isso aqui. Embora eu talvez tenha trocado a C com a D. Mas assim. E a última coisa que eu vou pedir para vocês vai ser calcular as coordenadas. As coordenadas do vértice. Ou seja, qualquer um desses exercícios que eu passar, galera, de função, equação, vocês vão ter que fazer primeiro, determinar a concavidade da parábola. Segundo, o número de raízes pertencentes ao reais, ao conjunto dos números reais. E, tipo assim, determinar o valor do delta também, né? Porque
Porque para a gente saber qual é o número de qual é o número qual é o número de raízes reais, ou seja, de solução não pertencente, tipo, solução que a função tem, primeiro a gente precisa detectar o delta, se ele é maior, menor ou igual a zero, entendeu? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, para depois identificar isso. A C é esboçar o gráfico, que é isso aqui que vocês estão vendo. E o D é calcular as coordenadas do vértice. E elas são calculadas dessa maneira aqui, ó. Para quem... tudo isso aqui eu expliquei nas últimas aulas, galera, mas vocês podem revisar qualquer coisa, tá? Fiquem à vontade. Porque não importa se é vídeo passado ou vídeo presente. Se tiver produtivo, tá bom demais para mim. Já anotou o que é para fazer nesses exercícios? Então vamos lá. Vamos lá. E lembrando, galera, vocês podem pausar aí se vocês quiserem, para poder poupar tempo e você conseguir fazer de boa, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos fazer aqui um exercício, galera. Eu tenho essa função aqui, ó. Pronto, a função está aqui, ó. 7x ao quadrado menos 5x mais 12 é igual a zero. Como que a gente calcula isso, Heitor? Bom, primeiro passo, determinar para onde está a concavidade da parábola, não é mesmo? Se o A está maior que zero, que aliás é o caso aqui, então significa que a concavidade está para cima. Então, já respondemos a A. Segundo passo é calcular o valor do delta e determinar quantas raízes a equação tem. Aí, lembrando, uma coisa que eu esqueci. Se tiver solução real, é para calcular, beleza? Você não precisa acompanhar só a resolução aqui, você pode ir fazendo também, beleza? Então, a gente tem que delta menos b ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 7 e vezes 12. E vezes 12, né? Menos 5 ao quadrado, menos com menos dá mais. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 7, 28. Vezes 12, vamos fazer uma conta aqui. Sim, a matemática do Fundamental 1 tá me ajudando aqui. Enfim. Cara, se vocês tiverem um barulho de fundo, é meu irmão que tá jogando com um amigo dele, beleza? Ou um primo, sei lá. Porque criança normalmente é assim, é complicado, tá ligado? Mas tudo bem. Tudo bem. A gente não sabe 100% de certeza quanto. A gente não sabe com toda certeza quanto que deu o delta. Mas o que a gente sabe é que. Concorda que 236 foi mal, é muito maior do que 25. Então, a gente sabe que o delta vai dar menor do que zero. Ou seja, se ele dá menor do que zero, deixa eu pegar um apagador aqui, um apagador improvisado, né? Se ele vai dar menor do que zero, significa que não tem raiz real. A parábola vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui nesse caso, ó. Ou seja, ela vai descendo, vai, tipo, quase encostar no eixo X, mas não vai, entendeu? Ou seja, solução para isso aqui. Ou seja, qual é a solução para isso aqui? Ó, não existe solução pertencente aos números reais. Por que não existe solução, Heitor? Porque percebem que em nenhum ponto a parábola intersecta o eixo X.
Se intersecta o eixo x, significa que o y é igual a zero. E não tem nenhum ponto da parábola que faz isso. Ó, vamos pegar o menos 2 aqui. Está em algum lugar do eixo y. Pega o 4. Também tá. Pega o zero no eixo... Pega o zero do x. Também tem algum lugar do eixo y. Ou seja, não tem solução. Ou seja, a gente já determinou a concavidade, já determinou o número de soluções e já esboçou o gráfico. Mas vamos calcular as coordenadas do vértice? Vamos calcular as coordenadas do vértice? A gente tem aqui que xv é igual a menos b, vou fazer direto, tá, galera? Menos mais 5 sobre 2 vezes 7. Isso aqui dá 5 sobre 14, tá, galera? Enquanto que o y do vértice... galera, agora eu vou ter que fazer o valor do delta aqui, galera. Não tem jeito. Mas, tipo assim, ó. Vou fazer aqui com esses números primeiro. Vou fazer com esse número aqui primeiro, sabe? Pra poupar um pouco de tempo, tá ligado? Ó. A gente sabe que o delta dá igual a menos 211. Então, é mais 211 dividido para 4 vezes 7, que dá 211 sobre 28. Então, a gente definiu tudo que precisava. Você quer um outro exemplo? Quer um outro exercício aí para treinar? Agora eu vou fazer algo assim, ligeiramente diferente. Porque uma coisa que eu não expliquei nos outros vídeos é que às vezes pode aparecer equação desse tipo aqui, por exemplo, desses dois tipos aqui, ó. Sim, equações incompletas, mas isso eu vou explicar mais pra frente depois. Então, por agora, eu só citei isso aqui de detalhe mesmo, eu não vou falar de equação de segundo grau incompleta ainda não, porque vocês nem viram isso ainda, tá? Mas vamos para um outro exemplo aqui. Vamos para um outro exemplo aqui. Entendeu? Só que, tipo assim, eu vou fazendo os exercícios aqui, galera, e tipo assim, o professor, ele na verdade não tá lá para te ensinar a matéria toda. Até tá, mas ele ensina pelo menos o básico. Quem tem que ir atrás, quem de fato tem que ir atrás para pegar o conteúdo todo, não, quem tem que ir de fato atrás para poder pegar o conteúdo todo em si, não é o professor, é o aluno. Ou seja, o professor tá lá para ensinar o básico, mas o aluno quem tem que correr atrás também, porque senão ele vai ficar perdido na matéria. Você quer pausar pra você resolver ou... eu vou acompanhar a resolução aqui, mas depois você dá uma pausa no vídeo e faz conta própria. A gente tem aqui que a concavidade é para baixo. Por que a concavidade é para baixo dessa vez? Porque o A, ele é o coeficiente que acompanha o termo elevado ao quadrado. E nesse caso, ele é menor que zero. Se ele é menor que zero, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai ter às vezes vai fazer isso aqui, outras isso aqui. Mas o que importa é que ele vai sempre ter uma concavidade voltada para baixo. O B. Vamos fazer o delta aqui. Delta é igual a 9 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes 5. Delta é igual a 81 menos 4 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, mais 60. Delta é igual a 140. Delta é igual a 141. Ou seja, nesse caso, o delta já deu maior do que zero. Ou seja, se e somente se ele der maior do que zero, significa que a gente tem duas raízes reais e diferentes
que faça com que essa equação aqui seja igual a zero. Ou seja, tem duas soluções diferentes. Então, delta é igual a 144 e tem duas soluções. A letra C constitui no gráfico, corresponde ao gráfico, né? Se tem duas raízes diferentes, então vai ser menos B, menos 9. O x vai ser menos 9, mais ou menos a raiz de 141, que eu vou fatorar aqui no cantinho, ó. Vou fatorar aqui no cantinho. Não é par, então não é divisível por 2. Vamos tentar por 3, galera? 1 mais 1, 2. Mais 4, 6. Ou seja, dá 14. 14 dividido para 3. Dá 4, sobra 2. Dá 4 aqui, sobra 2. 21 dividido para 3 dá 7. Dá 7. Agora, vamos ver aqui. 47 dividido para 3 dá? Eu acho que não, porque sério, 47, tipo, 47, ó, 4 mais 7, 11. 11 não tá na tabuada do 3. Tá por 5, então? Não termina nem em 5 nem em 0. Então não pode também. 7 eu acho que também não dá. Então, galera, se der raiz impossível de fatorar, deixa ela do jeito que tá mesmo e tenta fazer a conta como der, entendeu? Tipo, essa raiz que eu acabei de descobrir aqui. O 2A, então dá menos 6. X', galera, X', que é a primeira solução, é menos 1 meio. É menos 1 meio, porque é mais 1 meio na verdade, porque menos com menos dá mais. 9 dividido para 6 dá 1 meio. Mais a raiz de 141. E x2 dá menos 1 meio. Dá mais 1 meio, desculpa. Menos a raiz de 141. Ou seja, agora para esboçar o gráfico, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, ela tem um ponto no x, ou seja, vamos fazer assim, ó. Ela tem um ponto aqui e um ponto aqui onde corta o eixo x, ó. Ou seja, se corta... Deixa eu só arrumar essa parábola aqui, galera. A semântica está perfeita. Se ela corta o eixo x, f de x, que é o y, é igual a 0. Certo? Agora o último passo qual que é? É calcular as coordenadas do vértice dessa parábola. Ou seja, as coordenadas desse camaradinho aqui, ó. X do vértice é igual a menos B que eu vou fazer direto. Menos mais 9 dá menos 9 sobre 2 vezes A. Dá menos 6. Então, isso aqui dá 1,5. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes menos 3. Isso daqui dá menos 141 sobre menos 12. Isso aqui dá mais. E tá aí, galera. Nossa solução, nossa equação tá resolvida. Nossas funções aqui estão resolvidas. Eu espero que vocês tenham gostado desses exercícios aqui que eu passei. Eu posso ter jogado os números aleatórios ali sem nem saber o que eu tava jogando, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, galera, quanto tempo de vídeo eu ainda tenho, porque esse pá ainda dá pra... Ih, deu ruim. Galera, deu 19 minutos de vídeo, eu ia falar... Desculpa aí, galera, a gente teve alguns probleminhas teve alguns problemas técnicos aqui, né, na hora de ver o tempo do vídeo de novo, né, porque meu telefone caiu, né, pra fora do suporte e eu não consegui coisar. Mas enfim, como eu tava tentando dizer antes daquele incidente rolar, eu queria agradecer para quem assistiu esse vídeo de pouco mais de 20 minutos até aqui. Eu espero que vocês tenham paciência, né, para aguentar isso tudo. Mas eu espero que esses exercícios aqui que eu passei no quadro
de fato tenham ajudado você a entender melhor essas noções básicas assim de função, porque como eu falei, tem muita gente com dificuldade na área de exatas. Eu vi uma notícia, inclusive, que o Brasil está em um dos 100 piores países do mundo nessas áreas. Então, se você achou que contribuiu, notou alguma correção que eu precisava fazer, deixa o seu like, comenta, faz qualquer coisa aí, galera. Me ajuda demais aí. E divulga o canal. E, assim, ajuda a divulgar o canal para contribuir que ele chegue mais pessoas. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Procurem exercício para fazer e dividam o seu tempo nos estudos. Tchau, galera!